Olá, salve, salve! Está começando ao vivo pelo sinal digital da TVE, mais uma edição do Estação Cultura. E no programa desta quarta-feira, o destaque é a literatura. Vamos conversar com o historiador José Antônio dos Santos sobre o livro Liga da Canela Preta. Também recebemos a escritora e psicanalista Rosane Pereira, que lançou A Dor dos Lobos. E a música desta quarta é portuguesa, com certeza. Vamos acompanhar o trabalho do grupo Alma Lusitana, que participa amanhã no Teatro Dante Baroni do Sarau Especial de encerramento do ano. No início do século passado, o futebol não era um esporte popular no estado. Apenas as equipes da burguesia podiam participar de competições, mas isso não impediu que surgissem times nas comunidades da periferia de Porto Alegre. E eles eram muito organizados. As equipes formadas por negros, por exemplo, faziam parte da Liga Nacional de Futebol Porto-Alegrense ou Liga da Canela Preta. E é sobre essa época que o historiador José Antônio dos Santos fala no livro Liga da Canela Preta. Bom, essa é uma história ou uma das maneiras de chamar algumas dessas organizações de uma maneira pejorativa, mas que hoje em dia, né, os grupos que relembram essa história tomaram para si também essa forma de chamar Liga da Canela Preta, Grupo da Canela Preta. Bom, contigo, José, como tu traz essa história dentro de como tu pesquisou para fazer esse livro? Seja bem-vindo à Estação Cultura. Obrigado, boa tarde, Domício, boa tarde a todos. Bom, essa aí foi uma pesquisa estimulada pelo Grupo Canela Preta, né, que é um grupo criado já há 11 anos, né, para congregar os times de futebol de Porto Alegre, de maioria negra, né, e que me incentivaram para mim, de certa forma, construir essa pesquisa. Essa pesquisa, então, ela se deu, em boa parte, pelos grandes jornais correntes aqui no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, principalmente, os jornais Correio do Povo, a Federação, e também tivemos como fonte de pesquisa o jornal da imprensa negra, chamado O Exemplo, que é um jornal fundado aqui em Porto Alegre em 1892, né, que durou até 1930, um jornal escrito, dirigido para a população negra e pela população negra, né? Então foi a partir dessas fontes de pesquisa que eu construí essa história do negro no futebol de Porto Alegre, né? Bom, e é importante salientar que o futebol, não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, como no mundo todo, o surgimento do futebol é um esporte para elite, né? Ele começa a ser dominado pela classe operária e depois de bastante tempo que ele começa a chegar aos segmentos mais subalternos assim, do povo, né? Assim dizer. Na realidade, o futebol aqui em Porto Alegre, ele começa no dia 7 de setembro de 1903. Quando é convidado a equipe mais antiga do Brasil, que é o Esporte Clube Rio Grande, da cidade de Rio Grande, né, que vem a Porto Alegre para apresentar o futebol para a elite porto-alegrense. Mas eu digo que desde então o negro já faz parte do futebol na cidade, porque na época era secretário do Júlio de Castilhos, um negro chamado Aurélio Veríssimo de Bittencourt, que era secretário do governador do estado na época. E pela ausência do governador, já com um problema acentuado de câncer, né, na garganta, quem é distinto para fazer essa recepção ao Clube de Rio Grande é o Aurélio Veríssimo de Bittencourt, que é um negro. Então, numa atividade, na passagem do dia 6 de setembro para o dia 7 de setembro, né, é feito no Teatro São Pedro, e o Aurélio Veríssimo de Bittencourt que faz essa recepção ao time do Rio Grande, que vai apresentar o futebol aos porto-alegrenses no dia 7 de setembro, ali na Redenção. Então eu digo, pô, desde o início, a população negra já faz parte da história do futebol em Porto Alegre, representada pelo Aurélio Veríssimo de Bittencourt, essa representação do governo do estado, que recebe esse time do Rio Grande na cidade, né? Então, desde então, uma semana, 2 semanas depois, já é criado o Grêmio, por exemplo, né, em 1903. Logo depois, ou nos mesmos dias, o Fußball, que é um time de maioria alemã na cidade, também criado no mesmo dia que o Grêmio, se eu não me engano. E
logo depois, ou alguns anos depois, começam os grandes times. O Inter, por exemplo, é de 1909, né? Mas antes do Inter, por exemplo, a gente tem um time de negros, que é o Esporte Clube Rio Grandense, que é um time criado em 1907 em Porto Alegre. E desde então vai se descortinando essa história do negro no futebol na cidade, que é uma história bastante rica, né? Bastante rica, porque o futebol, como a gente sabe, ele é muito agregador. É uma série de aspectos que são inseridos por meio do futebol. Um desses tu falaste logo no início, né, da entrevista, que é a questão da organização. Ou seja, por meio da simples organização de um clube de futebol, tem toda uma mecânica, né, de organização da própria sociedade. Ou seja, tem toda uma administração nesse time, né? Tem todo um corpo administrativo que muitas vezes eu contei, chegava a 30, 40 pessoas que faziam parte só da organização diretiva dos clubes de futebol, né? Depois, por outro lado, tinham 2, 3 ou às vezes 4 times naquele mesmo clube. Então, se a gente for contar esse número de pessoas diretamente ligadas ao futebol, a um determinado clube, de maioria negra, no caso que eu estou falando, a gente tinha mais de uma centena de pessoas. Sem contar aquelas pessoas, principalmente as mulheres, né, as namoradas, as esposas, as filhas, né, dessas pessoas que estavam envolvidas com o futebol também chegavam a centenas. Então era um grande envolvimento, uma grande organização em torno de um clube de futebol. Então a gente está falando também de organização social, desses quadros sociais de futebol. Então falar de futebol é falar da organização social brasileira, falar da organização social do negro também no estado e na cidade de Porto Alegre. Então o livro Liga da Canela Preta, que as pessoas podem adquirir, conhecer um pouco mais sobre essa organização aqui na cidade. Então, Liga da Canela Preta, a história do negro no futebol, da editora de Adorim. Interessante as pessoas adquirirem, conhecer um pouco mais da história e da presença negra na cidade e no estado. José, queria agradecer a tua presença aí, parabéns pelo livro aí, e a gente segue conversando aí, certo? Obrigado. Bom, a gente agora parte para falar um pouco sobre música. Bom, o grupo Alma Lusitana surgiu em 2005. A proposta era trabalhar a música portuguesa sem se desvincular da musicalidade brasileira. Parte do trabalho desses 13 anos pode ser conferido amanhã no Sarau do Solar, que terá uma edição especial de encerramento da temporada 2018. E a gente confere agora, aqui no Estação Cultura, a música do Alma Lusitana. Por favor, com vocês. Boa tarde. Oh, Júlia florista, boêmia fadista, diz a tradição. Foi nesta Lisboa, figura de proa da nossa canção. Figura bizarra que ao som da guitarra o fado viveu. Vendia flores, mas os seus amores jamais os vendeu. Oh, Júlia florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Chinela no pé, um ar de ralé, num jeito de andar. Se a Júlia passava, Lisboa parava para ouvir cantar. No ar um pregão, na boca a canção, falando de amores. Escorado ao peito, a graça e o jeito do cesto das flores. Oh, Júlia florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Bairristas, boêmias fadistas.
Muito bem, a Alma Lusitana segue conosco. No segundo bloco a gente fala sobre a apresentação que acontece no Sarau do Solar. Bom, a gente segue falando sobre literatura. Diferentes maneiras de trabalhar a alegria e a dor, e tudo acontece a partir de um desaparecimento. Esse é basicamente o enredo de A Dor dos Lobos, terceiro livro da psicanalista e escritora Rosane Pereira, com quem eu converso agora. Bom, seja bem-vinda aqui à Estação Cultura. Vamos falar um pouco sobre esse romance. A gente falou basicamente da premissa desse enredo, mas o que mais nós encontramos nesse romance, Rosane? Olha, é difícil a gente falar do que escreve quando é ficção, né? Porque, enfim, não tem nenhuma tese escrita numa obra de ficção. Mas eu posso te contar um pouco do que os personagens me ensinaram, assim, né? A gente encontra um certo modo, como tu disseste, de lidar com a dor que talvez a gente tenha perdido, né? E uma certa questão com o que é a presença, o que é a ausência, né? Porque o desaparecimento, ele tem o caráter da realidade, da dura realidade, né? De um ser mente querido, no caso é uma filha que desaparece, é o drama de um pai, né? É o drama de um homem, é o drama de um pai, né? Esse desaparecimento, ele é real, ele é insuportavelmente real, mas ele também é vivido, esse real também ele é vivido nos laços, né, dos personagens entre eles, né? Enquanto eles estão tentando descobrir o que aconteceu com a desaparecida, né, cada um descobre o seu próprio desaparecimento, né, se dá conta do seu próprio desaparecimento da vida do outro. E é um problema que a gente vive hoje em dia, né? Assim, como é fácil desaparecer da vida do outro, né? Até a questão de se ver o quanto as presenças não são efetivas, de certa forma, sim, porque sim. Esse pai que procura a filha, ele também vê que em um certo momento ele não estava tão presente. Esse é o maior drama dele, né? Ele era um pai absolutamente presente, né, que tinha muita preocupação com a sua filha e que se dá conta, quando ela desaparece, que ele nada sabia dela, né? E não tem a ver só com o fato de que viviam cada um de um lado do oceano, que ela, no caso a personagem vive no Rio e ele vive na Europa, né? Não tem a ver com isso, é com um certo modo de lidar com o amor, um certo modo de lidar com a dor, em última análise, de ver a dor do outro, né, por onde anda. Na verdade, fica toda a angústia colocada. Que dor era essa que ela teria quando desapareceu? Porque a última pessoa que a viu chorando e gritando muito. Alguma dor muito grande ela estava tendo. E ninguém consegue calcular o que poderia ser, né? Porque era uma mulher bem-sucedida, uma dramaturga muito bem, enfim, situada no seu mundo e no seu tempo. Então, que dor seria essa que ninguém tão perto dela sabia, né? E essa questão da dor do outro e da nossa própria dor é uma questão. À medida que eu fui construindo essa trama, foi ficando difícil até de escrever. Foi o livro que eu mais demorei para terminar de escrever, porque era doloroso demais, né? O que eles me ensinavam, esses personagens, assim, né? Como assim? Mas que tanta dor é essa? Por que ninguém suporta, né? Por que se falasse mais dela, será que se conseguia fazer algo com ela, né? Que tem uma palavra que aparece muito sobre isso, né? Eu só me dei conta depois também, relendo para os atores fazerem a leitura dramática, que é pavor indizível. Alguma coisa do indizível, né, com relação ao outro, sempre se coloca na nossa forma de amar, no nosso jeito de amar, né, o outro. Então, os não ditos, o que não é dito, não é possível de dizer da dor, né? Mas também foi um desafio, né? Eu peguei uma questão assim, será que as mulheres falam mais da dor do que os homens? Para mim foi uma coisa que me chamou a atenção, vendo as personagens mulheres circulando, né, na trama, e vi que não é só uma questão de diferença sexual, né? É uma questão muito mais cultural, assim, muito mais contemporânea mesmo, né, de que a gente vive. Para todo mundo está difícil de falar da dor, né? Tanto que a personagem desaparecida é uma mulher, mas tem também um homem que desaparece, que estava na trama
da obra dela. Psicanalista, é sempre mais fácil aprofundar nesses aspectos ou é mais fácil aprofundar na história? Quando a gente escreve ficção, sabe que não nos serve de nada, nenhuma... Claro, o efeito da escuta da clínica, né? Na verdade, eu me dou conta, até aqui falando contigo, que toda a minha vida de psicanalista, as queixas, a dor que eu escuto, da experiência humana que eu escuto, é uma queixa de desaparecimento do outro sempre, né? Onde estava aquele ou aquela que não está mais, né? E não é só a morte que provoca isso, a morte é o extremo, né, do desaparecimento. Às vezes o desaparecimento também está mas tem um problema também mundial de desaparecimento de pessoas que não se fala quase em literatura e é um problema epidêmico no mundo inteiro mesmo, que tem inclusive o desaparecimento voluntário, né? Tem o desaparecimento, enfim, tem os tráficos de pessoas, tem milhares de causas para o desaparecimento, né? Então, algumas dessas questões aí na Dor dos Lobos, da Rosane Pereira, que está aqui conosco, editora Patuá. Então tá aí mais um lançamento que a gente trouxe hoje aqui no Estação Cultura. Rosane, obrigada pela tua presença aí, parabéns por mais esse romance, certo? Muito obrigada. Bom, mais uma dica cultural antes da gente ir para o intervalo. Hoje, a partir das 9 da noite, acontece a apresentação do espetáculo Nas Ondas do Rádio. A montagem da Escola Cadica Danças e Ritmos será no Teatro CIEE, que fica na Avenida Dom Pedro II, 861. Agora sim, o Estação Cultura faz um pequeno intervalo e volta em seguida com mais música do grupo Alma Lusitana. Estação Cultura de volta para falarmos sobre artes visuais. A degradação como um processo de crescimento. Essa é a proposta que a artista Denise Gadelha apresenta na exposição Náufragos da Correnteza do Tempo. A individual que a artista apresenta na Fundação Iberê Camargo, embora tenha um caráter trágico pela perda de grande parte das suas obras num acidente, é fruto desse episódio. Essa exposição da Denise Gadelha, ela surgiu a partir de um desastre, na verdade, né, que foi uma infiltração no apartamento dela, no qual entrou tanta água que gerou um microclima no apartamento, de maneira que a gente tinha inclusive chuva. E a artista tinha uma série de trabalhos lá, o apartamento estava fechado há 3 meses. Isso acabou apodrecendo alguns trabalhos, né? Mofos surgiram. A artista encarou com otimismo a perda das obras. Ela construiu novos trabalhos com o que sobrou do incidente. Com o tema Passagem do Tempo sobre a matéria, Denise Gadelha apresenta a partir das suas obras originais um projeto de base fotográfica, como este, com perspectivas espaço-temporais, que tem o céu de Porto Alegre e o mar de Florianópolis. E o de aerofotogrametria, feito no Paço Imperial, Rio de Janeiro. Mas uma das obras tem um significado especial para a artista, o trabalho de antigravidade composto por eletroímã em fotografia. É o registro da ação do tempo devastando o Parque Marinha do Brasil com as chuvas de janeiro de 2016. É muito interessante porque as pessoas podem vir aqui e pensar sobre tantas coisas além da própria fotografia, né? Inclusive sobre o tempo, passagem, ressignificar as coisas, mas pensar sobre essa passagem do tempo, e agora a gente está no final do ano, né? É super importante também pensar sobre isso. Não queiras gostar
cuidar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem as paredes confesso e até aposto que eu não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também de quem eu gosto. Nem as paredes confesso. Quem sabe se te esqueci ou se te quero. Quem sabe até se é por ti, por quem eu espero. Se eu gosto ou não, afinal, isso é comigo. E mesmo que penses que me convences, nada te digo de quem eu gosto. Nem as paredes confesso e até aposto que eu não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também de quem eu gosto. Nem as paredes confesso. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também de quem eu gosto. Nem as paredes confesso. Muito bem, a Estação Cultura de hoje está recebendo o grupo Alma Lusitana, que é formado pela cantora Júlia Machado, pelo guitarrista Jefferson Luz, pelo violonista Pedro Rodrigues e pelo pianista Maurício Montardo. Vocês têm feito essa pesquisa desde 2005 com essa ideia de estar trabalhando a música, a sonoridade portuguesa, mas tendo alguma conexão com o Brasil, né? Como funciona isso? A música portuguesa tem total conexão com a música brasileira, nós somos nações irmãs e realmente desde 2005 o Grupo Alma Lusitana vem tentando resgatar, com bastante sucesso e muito trabalho, resgatar a cultura portuguesa no Rio Grande do Sul. Bom, a ideia também é, às vezes também por conta de instrumentos, né? Porque a música tradicional portuguesa tem instrumentos muito antigos também, né? Se for pensar na música europeia também, que também tem uma tradição de instrumentos antigos que talvez tenham dificuldade de conseguir até no Brasil também, né? E também adaptando também algumas coisas nessas questões também, né? De fato, o fado ele é executado especialmente por uma guitarra portuguesa e uma viola de fado. E a guitarra do Jefferson, inclusive, veio de Portugal. No Brasil, realmente existe essa dificuldade de encontrar os instrumentos. E é por isso que o trabalho do grupo também é difundir essa parte, essa questão, apresentar aqui para os gaúchos, para os admiradores da música portuguesa e do fado, as questões musicais, os instrumentos, enfim, todas as características da música.
Bom, nessa apresentação que vai acontecer nesse solar especial, com muitas atrações que a gente tem no dia de amanhã, vocês vão estar com um show talvez um pouco menor. O que vocês vão estar mostrando em termos de ritmos e musicalidades? Porque tem, então, uma diversidade, também existe uma riqueza na música portuguesa também, né? Exato. O grupo Alma Lusitana, ele homenageia a música portuguesa e o fado, e amanhã, no encerramento do sarau, a gente está muito honrado de fazer parte dessa apresentação com vários artistas e exemplos de musicalidades de diversas nações. A gente vai apresentar os grandes clássicos do fado, aqueles que não podem faltar, que todo mundo conhece, Amália Rodrigues. A gente também tem no repertório representações do fado de Coimbra, que é também um fado diferente do fado de Lisboa, e também as músicas mais conhecidas do cancioneiro português. Bom, a gente ainda tem também essa questão, né, do que o fado também, como qualquer música, em qualquer lugar, qualquer tradição, ela se renova, né? Também a gente tem um fado contemporâneo. Vocês trabalham, tipo assim, do fado do mais tradicional ao contemporâneo? Como é que é a questão da pesquisa? Exatamente. O repertório do Alma Lusitana, ele perpassa por todas essas vertentes do fado, o fado mais tradicional, desde o nascimento do fado até as grandes divas do fado da atualidade, que promoveram também essa retomada do sucesso do fado mundialmente, né? O fado é um patrimônio da humanidade, patrimônio imaterial da humanidade desde 2011. Desde então, está ocorrendo esse movimento da renovação do fado. Nosso repertório perpassa por todas essas vertentes do fado. Tem fado clássico, tem fado da atualidade, tem música pop, tem para todos os gostos. Então, uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais e de aprofundar também no fado. Então, Grupo Alma Lusitana, amanhã, o Sarau do Solar começa a partir das 19 horas. É importante chegar cedo, porque a entrada é franca lá no Dante Baroni, ali na Assembleia Legislativa. E nessa noite ainda tem apresentações de Blaze Brothers, da Glau Barros, da Luana Pacheco e da Patrícia Magadianes. Bom, a Estação Cultura de hoje vai encerrando, mas antes a gente tem algumas dicas para dizer, mais dicas não, a gente gostaria de cumprimentar a equipe do TVE Repórter, que hoje recebeu 3 menções honrosas do Prêmio Ari de Jornalismo. E também a gente quer lembrar que amanhã a gente tem um novo encontro aqui com a equipe de jornalismo da TVE. Segue em ativa, a equipe de produção segue fazendo programas aqui e a gente segue em comunicação com vocês, né, que essa é a nossa função, a gente segue na ativa. Bom, queria agradecer a presença de vocês e pedir para vocês encerrarem o programa de hoje com mais uma canção, por favor, certo? Lembrando que a gente volta amanhã a partir das 2 horas. Com vocês, por favor. Muito obrigada. A próxima canção é Chuva, da grande fadista Marisa. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. A gente que fica na história, da história a descer.